Olá, nessa aula nós vamos falar sobre o Alexa Voice Service. É muito comum quando a gente fala de Alexa, a gente referenciar os dispositivos físicos Alexa, né? Como por exemplo o Echo Dot e o Echo Plus que a gente está vendo aí no slide. Porém, a Alexa ela é muito mais do que o dispositivo físico, né? Então muita gente atualmente diz, eu comprei uma Alexa, ou eu estou utilizando uma Alexa, eu quero comprar uma Alexa, ou eu faço determinada ação, né, determinada atividade utilizando uma Alexa. Mas a Alexa não é simplesmente o dispositivo físico, né, apenas, mas todo um serviço. A Amazon criou um serviço chamado Alexa Voice Service, que é exatamente o serviço da Alexa, ok? Que é um serviço baseado em cloud computing, que habilita a utilização de interface inteligente de voz em dispositivos conectados através de microfones e alto-falantes. Ou seja, quando a gente fala de Alexa atualmente, a gente tem dois componentes então, né? A gente tem o dispositivo físico, né? E a gente tem o serviço em cloud computing do Alexa Voice Service. E existem atualmente diversos tipos de dispositivos, né? Que estão utilizando o serviço da Alexa Voice Service. Então são dispositivos, né? Hardwares que estão utilizando esse serviço, como por exemplo dispositivos de áudio, como caixas inteligentes, né, caixas de som inteligente, ou alto-falantes inteligentes, ou headsets, né, inteligentes. Existe uma série de Smart TVs atualmente utilizando também o serviço da Alexa, né, então você pode interagir com essas TVs utilizando o comando de voz com o serviço da Alexa. Smartphones, né, então você pode baixar o aplicativo da Alexa no seu celular Android, iPhone ou no seu iPad, por exemplo, né? Ou até no seu computador. Alguns automóveis já estão saindo com o serviço da Alexa, né? Então alguns automóveis já têm a sua central multimídia baseada em Alexa. No passado alguns automóveis saíam com Android Auto, por exemplo, ou com o serviço da Apple, né? Agora já tem alguns fabricantes colocando o serviço do Alexa Voice Service nos seus automóveis, né? A gente tem dispositivos wearables, né? Dispositivos vestíveis, como por exemplo relógios inteligentes ou pulseiras inteligentes também utilizando a Alexa, assim como uma série de dispositivos de internet das coisas, né? Também chamados de Smart Home Devices, né? Quer dizer, são dispositivos de casa inteligente conectados, como por exemplo termostatos, né? Que você pode utilizar para controlar, por exemplo, a temperatura da sua casa ou do seu escritório, dispositivos de segurança como câmeras de vídeo ou fechaduras eletrônicas inteligentes, por exemplo, né? Assim como outros dispositivos da casa, como por exemplo lâmpadas inteligentes ou tomadas inteligentes, né? Uma série de dispositivos conectados, assim como uma série de eletrodomésticos, né? Então existem muitos eletrodomésticos atualmente que utilizam esse serviço da Alexa, né, o Alexa Voice Service, de forma que você consiga interagir com esses dispositivos através de comando de voz na sua Alexa, né, no seu dispositivo Alexa, né, assim como dispositivos em geral, tá bom? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona, né, a grosso modo, esse serviço do Alexa Voice Service, para que a gente entenda como é que as coisas acontecem nos bastidores, né? Então, basicamente, quando a gente tem um dispositivo que roda Alexa, como por exemplo um Echo Dot, né, igual esse daqui do slide, e a gente diz o seguinte: Alexa, tocar Roberto Carlos, né? Quando a gente fala isso para o dispositivo, significa que a gente quer, né, ouvir uma música do Roberto Carlos, por exemplo, né? Só que quando a gente faz esse comando, né, quando a gente dispara esse comando no dispositivo Alexa, uma série de coisas acontece até que efetivamente a música, né, comece a tocar no nosso dispositivo. E quem faz essa orquestração toda é o serviço do Alexa Voice Service. Então, como é que isso acontece na prática? Então, quando a gente fala Alexa, né, a palavra Alexa, ela é chamada no ecossistema do Alexa Voice Service como wake word, ou seja, a palavra de ativação, ou a palavra que acorda o dispositivo, né? Então, se você tem um dispositivo parecido com esse aqui, né, um Echo Dot, quando você fala a palavra Alexa, você vai perceber que ele acende essa luz azul em volta, né, significando que ele acordou. Então, quando você fala Alexa, o dispositivo acorda e a partir desse momento ele começa a capturar qualquer coisa que você fala. Então, quando a gente fala Alexa, tocar Roberto Carlos, a palavra Alexa acorda o dispositivo e o tocar Roberto Carlos, que é o que a gente falou depois, né, ele vai capturar via o microfone do dispositivo Alexa. Pode ser esse aqui ou qualquer outro dispositivo
que roda o Alexa Voice Service, ok? Então, uma vez que ele capturou essa informação, né, uma vez que ele capturou esse áudio, ele vai enviar esse áudio, né, para o Alexa Voice Service. Isso que a gente fala, né, depois da palavra de ativação, essa captura de áudio, essa ação, esse comando, né, esse pedido, enfim, isso normalmente é chamado de utterance, né, Users Utterance, ou seja, é a ação do usuário, é o enunciado que o usuário falou ao dispositivo, e aí o dispositivo envia esse enunciado, ele envia esse áudio para o Alexa Voice Service. Quando chega no Alexa Voice Service, então, esse áudio, ele é orquestrado, né, por um componente chamado Speech Platform. Então, a primeira coisa que vai acontecer é o Speech Platform pegar este áudio, né, e enviar para um componente do Alexa Voice Service que se chama ASR, né, que é o Automatic Speech Recognition. O que esse ASR faz? Ele pega este áudio, né, então ele pega este áudio, ele reconhece esse áudio e ele transforma esse áudio em texto, né, então o Alexa Voice Service é um serviço que usa muito machine learning, muita inteligência artificial, para que ele consiga fazer todos esses processamentos e reconhecimentos. Então, o ASR é um componente que pega o áudio e transforma em texto. Uma vez que ele transformou esse áudio em texto, né, ele devolve esse áudio para o Speech Platform, ok? O Speech Platform, então, pega esse texto, né, agora convertido, e manda para um outro componente, né, do Alexa Voice Service, que é o NLU. O NLU é o Natural Language Understanding, ou seja, é um mecanismo de processamento de linguagem natural, né, também baseado em machine learning, inteligência artificial, que faz o quê? Ele pega esse texto, né, ele não simplesmente entende palavras, né, ele tenta entender o contexto, quer dizer, ele está tentando entender o que o usuário está querendo, né? A gente já sabe, porque a gente colocou ali que é tocar Roberto Carlos, né? Mas o NLU não sabe, então ele tenta entender o que é que o usuário está querendo, né? Uma vez que ele entendeu o que o usuário está querendo, ele transforma então esse texto, né, em um intent, ou seja, uma intenção do usuário. Então ele devolve para o Speech Platform dizendo o seguinte: olha, eu usei aqui os meus algoritmos de machine learning e eu entendi o que o usuário quer, né? Então eu entendi que o que o usuário quer é tocar uma música, né? Então ele devolve esse intent para o Speech Platform. Uma vez que o Speech Platform então pega essa intenção do usuário, ele diz assim, então se o usuário quer tocar uma música, existe alguma skill, né? Existe alguma aplicação aqui dentro do Alexa Voice Service que é capaz de tocar essa música para o usuário? Então, o que o Speech Platform vai fazer é procurar dentro do catálogo de todas as skills, né, de todas as aplicações, a gente vai ver mais para frente, né, dessas mini aplicações, vamos dizer assim, que são as skills, ele vai procurar em todo o catálogo e falar assim, quem é que pode tocar essa música? E aí, se tiver alguma skill, né, que pode tocar essa música, sendo uma skill ou da Amazon, né, criada pela própria Amazon, né, pelo time da Alexa, ou uma skill criada por terceiros, como nós, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, bom, tem uma skill, ele acha a skill, ele aciona a skill faz o processamento dessa intenção do usuário e devolve, né? Então, no nosso exemplo aqui, uma skill vai dizer assim, olha, eu tenho a capacidade sim de tocar a música do Roberto Carlos, e aí ela devolve para o Speech Platform uma diretiva. Nós vamos ver isso tecnicamente bem mais lá na frente, né? Mas ela devolve dizendo o seguinte, olha, eu posso dar um play numa música do Roberto Carlos para o usuário, né? Então ela forma Speech Platform, com mais alguma informação. O Speech Platform, então, faz o seguinte, ele pega toda essa informação que a skill devolveu, né? Com algum texto de resposta e, por exemplo, a URL da música, e aí ele manda para um outro componente chamado TTS, né, que é o Text to Speech. Então o TTS é um pouco o contrário do ASR. Por quê? Porque ele vai pegar esse texto, vai converter novamente para áudio e vai mandar esse áudio junto com a música de volta para o Speech Platform, e o Speech Platform então manda isso de volta para o dispositivo e para o usuário, né? Então percebam que é muito simples, né, a gente usar um dispositivo Alexa. Quando a gente fala Alexa tocar Roberto Carlos e em pouquíssimos segundos a música começa a tocar, né, a gente vê o poder do Alexa Voice Service, que ele realmente processa uma série de informações, ele chama uma série de componentes, né, de forma que isso consiga atender a necessidade ou o pedido ali do usuário, tá bom? Neste curso nós vamos falar desses componentes todos, nós vamos ver apenas as skills, quer dizer, nós vamos aprender a criar skills, que são essas mini aplicações que ficam, né, dentro do catálogo do Alexa
Voice Service. Até porque os outros componentes aqui do Alexa Voice Service, a gente não tem como interagir com eles diretamente, a gente não tem controle, né? Isso aí é mantido por todo o time de engenharia da Alexa, né, da Amazon. Então o que nós vamos aprender nesse curso é como é que a gente cria skills, né, que quando chegar uma intenção, satisfaz a necessidade do usuário, ok? Bom, se você tiver conhecimentos de hardware e de software, você pode embarcar, vamos dizer assim, né, o serviço da Alexa Voice Service dentro do seu próprio dispositivo. Então você pode criar um dispositivo seu, né, você pode criar um protótipo, por exemplo, como aqui na foto, né, utilizando um Raspberry Pi ou qualquer outro tipo de placa, né, para que você possa fazer um protótipo e embarcar o Alexa Voice Service e construir o seu próprio dispositivo conectado, tá bom? Então essa foi a nossa aula, eu vejo vocês em próximas aulas, até mais.